O Supremo Tribunal Federal decidiu que a partir de agora nenhuma polícia pode fazer greve. Polícia rodoviária, polícia militar, polícia ferroviária e nem polícia civil. Isso se fundamentando no artigo 142, que não permite que os militares se sindicalizem. Mas existe uma discordância, uma discrepância em cima disso. Nós estamos aqui com o agente da Polícia Civil, que ele vai nos explicar um pouco e tentar passar para vocês do que se trata. O policial civil não vai poder mais grevar, aliás, nenhuma das polícias. Como é que vocês, policiais civis, veem essa decisão do Supremo? Olha, nós recebemos essa decisão do Supremo. A princípio é salutar esclarecer que foi uma ação do governo do estado de Goiás, que entrou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça de Goiás em 2012, para que fosse decretada uma ilegalidade de greve da Polícia Civil daquele estado à época. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu a legalidade do movimento paredista e o estado recorreu ao STF, que ontem, ou essa semana, anteontem, foi votado no plenário do Supremo e por 7 votos a 3, os ministros do STF decretaram a ilegalidade da greve em todas as polícias, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Civil. O argumento dos ministros é de que essas polícias são braços armados dos estados e da União, no caso das polícias federais, e que se equiparam aos militares, ou seja, eles fazem uma interpretação equivocada, ao meu ponto de vista, do artigo 142 da Constituição, quando o certo seria enquadrar os policiais civis, federais e rodoviários, federais e ferroviários, que são servidores civis, no artigo 37, inciso 7º da Constituição, que declara muito claramente o direito de sindicalização e de greve dos servidores no âmbito civil dos estados. Quando ele enquadra no 142, ele determina muito bem, o Supremo, que as obrigações vocês têm que cumprir, mas aí o outro lado da história não, né? Somente a parte da legalidade de cumprir as obrigações, mas os direitos não são iguais, então. Os direitos e deveres dos servidores militares e dos servidores civis, eles são completamente diferentes. Os militares têm legislação específica no que se relaciona ao tipo de trabalho que eles realizam, a natureza do trabalho é diferente e a questão previdenciária dos militares também são diferentes dos civis. É tanto que na atual reforma proposta pelo governo federal, que se encontra na Câmara para ser votada, a reforma da Previdência, a chamada PEC 287, os militares não fazem parte dessa PEC justamente por ter uma legislação específica, que não pode ser feito neste momento por emenda constitucional, poderia ser feito posteriormente por uma nova legislação. Então, ou seja, a natureza do trabalho são diferentes. Claro que a essência desse trabalho não é, porque claro que as polícias são braços armados do Estado realmente, só que polícias militares federais, rodoviárias e ferroviárias são diferentes em seu aspecto legal da polícia militar. No entanto, o Supremo entende a questão de obrigar as polícias a não fazer greve, né, equiparando essas polícias aos militares de uma forma, ao meu ponto de vista, de uma forma equivocada. É uma forma de pressionar para que não haja paralisação nas polícias. E, por outro lado, o próprio Supremo, nessa mesma decisão, também determina aos estados e à União que intermediem negociações com as polícias antes de haver qualquer paralisação. E isso, para você, na sua visão, isso vem atrapalhar ou vem impedir que haja uma evolução melhor na questão salarial em todos os aspectos para as polícias, que não são os militares no caso? Certamente há sim vamos dizer assim, uma repressão constitucional nesse momento feito pelo órgão máximo do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Vai tolher todos os movimentos paredistas que ocorrer, até porque essa decisão ela tem repercussão geral, ou seja, ela atinge todos os estados, todas as polícias civis, federais, rodoviárias e ferroviárias do país inteiro. Ela atinge frontalmente essas polícias. Até porque nós estamos nesse momento discutindo algumas reformas, né, na Câmara Federal,
proposta pelo governo, que atinge frontalmente os trabalhadores, inclusive os trabalhadores da segurança pública, e as polícias do Brasil inteiro estavam se mobilizando justamente para tentar frear isso. E nesse exato momento surge essa decisão do Supremo. No entanto, eu concordo plenamente com o nosso presidente, realmente, com o presidente do nosso sindicato. Realmente é muito estranho nesse momento essa decisão. Agora cite só alguns exemplos que os militares têm vantagens que os civis não têm, no caso das polícias. Olha, eu não diria assim vantagem, eu digo assim uma Direitos. certa especificidade na legislação com relação aos militares, até porque eles são forças essenciais de Estado, né? O Supremo nos equipara agora a eles nesse sentido de forças essenciais de Estado. No entanto, as equiparações elas são bem diferenciadas. Por exemplo, os militares eles têm uma alíquota diferenciada de recolhimento de previdência. Por exemplo, eles têm um tipo de atendimento na questão de saúde e outras questões que é bem diferenciada das polícias de pessoal civil dos estados, por exemplo. Então, já que se equipara as polícias a forças armadas do estado, do país, e as polícias militares, que são forças essenciais de Estado, então todas essas diferenciações, essas especificidades deveriam também ser atendidas com relação aos policiais civis, federais e rodoviários.